temos aqui 2 desbravadores e 2 aspirantes a desbravadores. Quase na idade dos desbravadores. Já tem idade, já tem 10, né? É a idade de ser desbravador. Então eu quero contar 2 histórias aqui para vocês, especialmente para atrair a atenção das crianças e dar uma chacoalhada na vida dos adultos, né? Chacoalhar os adultos e animar as crianças. Como eu estava falando para vocês, na Bíblia tem uma história de um menino. Eu não sei se vocês já viram essa história. E esse menino, o pai desse menino era tão ruim, mas tão ruim, que ele foi carregado, arrastado, com o nariz furado, botaram um arame no nariz dele. Ele foi arrastado pelo nariz, que nem um bicho, que nem um animal, tão ruim que ele era. E o avô desse menino era mais ruim do que o pai. E aí nasceu aquele pobre daquele menino, no meio dessa maldade, e era numa família real. A liderança do povo de Deus estava na mão desses homens maus. O avô e o pai desse menino. Aí nasceu esse menino. Só que esse menino, com 8 anos de idade, esse péssimo pai que ele tinha foi morto. E quando o sistema de governo é reinado, é assim, o reinado ele passa do pai para o filho. Então, quando o rei morre, quem é que fica no lugar? O filho do rei. Seja qual for a idade que tenha esse filho do rei. Então, esse menino chamado Josias, ele tinha 8 anos quando mataram o pai dele. Então, tinha no reinado aqueles homens, aqueles oficiais, aqueles conselheiros, que eram quem tomavam as decisões, formavam os projetos de lei, igual tem na Assembleia, os deputados, aquelas classes de pessoas administrativas que formam as leis, né, para poder passar em votação. Só que lá no reinado, os conselheiros, eles não têm autonomia para gerar uma lei. Só quem pode gerar uma lei é o rei. Então aquele menino com 8 anos de idade, o nome dele era Josias, ele tomou uma decisão. Sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ele decidiu não seguir nem o pai nem o avô. Com 8 anos de idade, ele botou no coração dele e disse assim: eu vou ser diferente do meu pai e diferente do meu avô. Eu vou colocar o Senhor Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu vou fazer com que todo o povo de Deus obedeça a Deus. Com 8 anos. E aí, dos 8 anos até os 16 anos, ele foi tomando conhecimento, se relacionando com os problemas do reino, com os problemas do povo, e tomando decisões, e os conselheiros assinando, os conselheiros dando apoio. E com 16 anos, ele ainda era assim, adolescente, porque com 16 anos ainda é adolescente. Pedro não tem 16 anos. Pois é, na idade de Pedro, viu Pedro? Na idade de Pedro, Josias se levantou, subiu num púlpito e deu ordens para que todo o reino, toda a nação entrasse em acordo com Deus, de acordo com o conhecimento que eles tinham da palavra. Colocar em prática tudo que tinha sido ensinado pelos profetas, pelos escritores da Bíblia. E fez uma reforma espiritual em todo o povo. E tudo que o rei Josias dizia, o povo concordava porque sabia que era certo, sabia que era a palavra. Ele mandou trazer a oferta para reconstruir aquilo. E aí a primeira coisa que Josias decidiu fazer foi reformar a casa de Deus que estava em ruínas, estava em abandono. Ele convocou todo o povo e disse: olha, nós vamos recompor aqui a casa do Senhor, vamos fazer uma reforma aqui. Então Josias foi um dos melhores reis do povo de Deus. E ele decidiu isso quando ele tinha 8 anos. Por isso que eu digo a você, e já também conhece, meninos e meninas,
que com 9 anos já se prostitui, já rouba. Lá na escola de uma menina com 9 anos que roubou até joias. Com 9 anos já é ladrão, com 9 anos já é drogado, com 9 anos já faz coisas do mal. Então, com 9 anos também uma criança pode tomar a decisão de ser de Deus, de entregar a vida a Deus. E fazer como o menininho ali da história. Pegar a Bíblia e antes de dormir, toda noite antes de dormir, e quando acordar de manhã, e dizer assim, Senhor, eu quero me firmar na palavra. E o Espírito Santo vai ouvir isso. E o Espírito Santo vai operar, assim como operou naquele menino. E fazer de vocês outros meninos, outras O crianças. Estênio já tinha esse hábito. Ele não é filho de crente, eu dei uma Bíblia para a mãe dele, que ela tinha vontade de ler, e ele já fazia isso sozinho, mesmo sem a mãe Não é instruir. William, sim, não, sim, esse menino? Hã? Não, William, não ele. Não tem? O nome desse menino. A gente chama de Vinícius, que é o nome do pai. Então eu dei a Bíblia a ela, ele nem sequer viu, mas ele Quem ficava está lendo. fazendo uso é ele. Quem estava fazendo uso era ele. Então, Vinícius, volte, você viu essa história, viu? Ele tinha dificuldade na escola, esse menino tinha dificuldade na leitura. Ele não acompanhava as tarefas que os outros colegas da escola faziam, ele não tinha condição de fazer. Ele era um menino como qualquer menino. Certo? Até que ele começou a abrir a Bíblia e dizer para Deus, Deus, eu quero aprender na Bíblia. E aí um dia, para a surpresa dos pais, numa reunião, um pequeno grupo na casa deles, ele abriu a Bíblia e disse, eu quero ler 2 textos em Apocalipse e tal, e leu corretamente na Bíblia. O pai e a mãe ficaram admirados. Foi logo Apocalipse. Admirados porque pensavam que ele ainda não tinha aprendido a ler. E ele aprendeu a ler aonde? Na Bíblia. Toda criança que aprende a ler na Bíblia, ele lê melhor do que todo mundo e ele entende a palavra de Deus melhor do que qualquer pessoa. Eu conheço crianças que aprenderam a ler na Bíblia. Melhor do que no livro da escola. Tá certo? Minha esposa aprendeu a ler na Bíblia. Pois é. Pois é. O Espírito Santo abre o entendimento. O Espírito Santo abre o entendimento. A outra história é uma história de uma menina. Apesar de hoje nós não temos aqui nenhuma menina na igreja, mas a outra história é a história de uma menina. Essa menina, se vocês quiserem conferir a história, é em 2 Reis capítulo 5. Tem vários personagens que a gente ia interpretar aqui, a gente ia encenar. Se as crianças estivessem vindo, a gente ia colocar as crianças para ser os atores, para encenar essa história, que é linda. A gente já fez lá no PG, lá de casa. Os meninos tudo caracterizado, tudo com os figurinos, com a coroa, fazendo o papel de cada personagem, o profeta, o auxiliar do profeta. Tem a menina, 2 Reis, capítulo 5. Quero convidar vocês para essa história, porque nessa história tem lições para as crianças e também para os adultos. 2 Reis, capítulo 5. Pegue a Bíblia ali para vocês dois. Pode pegar a Bíblia. Tem duas aí, se não tiver, vocês dois números. Então arruma lá. Um monte de Bíblia lá. Pois é. Ninguém nasce ladrão. Tem muito ladrão que quem faz é o próprio pai e a mãe. A mãe e o pai faz a criança ladrão.
Pois é. Já que chegar na prova, que você tem. Pois é. Agora, se a criança chega em casa com algo que ele não tem dinheiro para comprar, aí a mãe diz, meu filho, de onde você tirou isso? Não, eu achei. Tem que saber, não. Aonde foi que você achou? Quem estava com você? Tem que fazer uma cariação na hora. Quando você vai voltar, vai entregar quem for. Porque as mães deixam que, eu levei Gerson para casa de Vinícius, aí ele tem um brinquedo Gerson, que aí eu vou deixar o Gerson trazer. Tudo bem, isso é normal, eu deixo trazer, não tem nenhum problema. Aí outro dia eu vou lá, já, Vinícius não quer dar para Gerson trazer, o que Gerson faz? Traz escondido de Vinícius. Por quê? Porque eu deixei da primeira vez. O que é que eu tenho que fazer? Você não vai levar, não é seu. É de Vinícius. Que é para ele entender que é lá que ele tem que deixar. Ele só pode trazer se o outro der. Olha, pode levar. É Aí tá seu. certo. Eu não concordo nem em prestar. Por quê? Porque ele presta quer, e outra né? vez ele vai querer e Vinícius não vai querer emprestar. Aí o que ele vai fazer? Vai tirar escondido de Vinícius, que é para Pois é. mais para frente ficar fazendo isso toda vida que ele quiser uma coisa que ele não puder ter. Então, pode chorar, não tem nada disso. Se a E esse criança negócio da criança emprestar um brinquedo, tem que a mãe da criança saber. Porque pode ser que a mãe não concorde que isso empreste, né? Depois se a quebra. criança chegar em casa com alguma coisa, ou se você sente falta de alguma coisa em casa, que pode ter sido a criança, gente, isso aí já é um indício de que você tem que tomar as providências imediatamente e corrigir. E feliz a mãe que corrige, porque corrigindo dá jeito. A gente também tem que E aí, irmão? A gente também tem que entender uma coisa. A gente tem que ensinar para os nossos filhos que eles, enquanto eles não são adultos, eles não são donos de nada. Porque muitas vezes, por eles achar que é dono de alguma coisa, ele pega aquilo e ele dá, mas criança ele dá uma coisa e depois se arrepende. E depois a outra criança leva a culpa sem ter culpa. Então o que eu passava para meus filhos? Eu criei 2 filhos, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Eu ensinei, não queira nada de ninguém, mas também não queira nada de ninguém, porque se não tem nada, se vier dar alguma coisa, combine primeiro comigo, porque tudo que você tem foi eu que comprei. Eu era desse jeito. Se você tem um carrinho de brinquedo, um brinquedo que é poucos brinquedos que eu comprar para isso, que eu nunca fui parido melindroso de estar melindando, comprando brinquedo caro, não. Eu ensinei meu filho para trabalhar e ser desse carro. A gente tem que ensinar os filhos é isso. Se a gente ensinar os filhos da gente, dando brinquedo, dando tudo que quer, eles quando pensam que não, eles estão pegando os brinquedos, dando nos outros. Quando as mães sabem que vem perguntar ao pai, ele com medo porque deu, aí vai dizer, eu não dei não. Entendeu? Então a gente tem que ensinar os nossos filhos que eles não são donos de nada. Esse celular, Os pais todos têm, mas uns não têm, porque não podem, aí eles querem ter também, né? Quando eu me sofro assim, muito tempo. Nossa, porque eu já nasci, eu tinha, né? Eu vim para a escola, eu estou tentando e na escola eu não sei lá do sul. Mas que não foi considerado de ninguém. De ninguém, de uma avô que se aposentar, mas não são aí. Então esse cuidado. Aí depois, quando passou, eu também fiz surpresa. Capítulo Eu 5. estou dizendo isso porque eu sou uma pessoa semi-analfabeta, só estudei a primeira série, e papai também é uma pessoa que não sabe ler nada, nem minha mãe sabia ler. Mas essa lição eu tomei dele, né? A gente aprendeu com ele. E ele criou 11 filhos, todos 11 são ignorantes. Não vou mentir para ninguém, somos ignorantes, meio afobados com as coisas, mas uma coisa a gente aprendeu, nunca querer nada de ninguém. Eu nunca querer tomar o que for.
Então, deixa aí, fica essa orientação para a gente tomar cuidado com as crianças e guiá-las no caminho de Deus. Vamos ler a Bíblia, então? 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Essa é uma história que todas as crianças conhecem. E nós vamos ler o verso 1. Vamos orar de novo para ter entendimento da mensagem. Senhor Deus, agora nós vamos ler a Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, a gente possa sair daqui preenchido. Porque o Teu Santo Espírito traz para nós a cada culto um renascimento, um reforço para a nossa caminhada. Sim, sim. E nessa história, em 2 Reis capítulo 5, nós aprendemos muitas lições. Queremos aplicar para a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Então aqui está um personagem super, Naamã. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra, era leproso. Então, tropas da Síria, essa Síria era um país que guerreava contra o povo de Deus. Tropas da Síria saíram da Síria, vieram para Israel e levaram cativos umas pessoas e levaram uma menina. Essa menina do povo de Israel, do povo de Deus, que foi levada cativa, ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia, aquela menina disse para sua senhora. Quem era a senhora da menina? A mulher de Naamã. Quem era o senhor da menina? Naamã. A menina disse, quem dera, na minha Bíblia diz quem dera, em algumas Bíblias diz tomara. Quem dera que o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria e ele o curaria da sua lepra. A menina disse, olha minha senhora, se o meu Senhor Naamã pudesse estar na presença do profeta que está lá em Samaria, ele ia curar ele dessa lepra. Interessante que a menina, ela não imaginou assim, o meu Senhor é inimigo do povo de Deus, né? Ela sabia que o profeta era movido por Deus, né? Porque a pureza Da menina, ela não viu, o meu Senhor arrasou com a terra, com a minha terra, né? A luz de Deus, o Espírito Santo numa pessoa, faz com que a pessoa só veja o bem. Está aí uma grande lição. O Espírito Santo conduz nossa mente para a gente considerar e reconsiderar, comentar e aplaudir e enxergar somente o bem. Então aquela menina, ela tinha 1000 motivos para ser uma menina amarga, revoltada, rebelde. Por quê? Porque ela tinha sido tirada da sua casa, tirada da sua família, tirada do seu ambiente, do seu país. Levada como escrava. Os pais dela podem ter sido mortos naquela batalha. Aquele homem, a casa de quem ela estava, era o homem que era responsável pela destruição do seu povo. Mas no coração daquela menina só tinha o amor de Deus. E ela ficou com pena daquele homem tão poderoso, tão valente, guerreiro, herói de guerra, que dava ordem de comando e o exército assolava o povo. Um homem tão poderoso, com aquela doença que não podia nem sequer ficar dentro de casa. E a menina disse à sua senhora, se meu Senhor pudesse estar na presença do profeta, o profeta ia curar ele. Então, no coração daquela menina só tinha amor. Assim e assim falou, assim, aí verso 4. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo ao rei, né? Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E aí Naamã ouviu o que a mulher disse, porque a mulher de Naamã disse a Naamã, olha, Naamã, essa menina de Israel disse que lá em Israel tem um profeta que ele pode lhe curar. E aí o Naamã foi para o rei. O rei da Síria. Aí disse para o rei da Síria, disse, rei, tem uma menina na minha casa trabalhando de doméstico, uma escrava menina, do outro lado de Israel, que disse isso, diz que lá tem um profeta em Israel que ele pode me curar. Verso 5. O rei da Síria respondeu, vá
eu te enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas de festa. Eita! Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Aqui a gente aprende uma grande lição que nós vamos considerar no final da leitura. Meu Deus, quantos quilos de ouro? Quantos quilos de ouro? 72 quilos de ouro. Quilo de ouro. Quilo. Não era grama não, era quilo. Quando o rei de Israel, olha, quando o rei de Israel era o rei do povo de Deus. Quando ele acabou de ler a carta, rasgou suas vestes em sinal de medo, de protesto, de terror, de desespero. Rasgar as roupas era a maior demonstração de desespero, de revolta, de medo, de pavor, de protesto. Por acaso sou eu Deus, com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas, Nessa outra guerra, né? Verso 8. Agora a história vai chegar aos ouvidos de Eliseu, o profeta. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei de Israel: por que rasgou as roupas? Deixe vir este leproso a mim, e ele, o leproso, saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã. Disse: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Eu sou o comandante do rei da Síria. Ele tinha que vir para a minha frente, ficar em pé, invocar o nome do Senhor, seu Deus, passar a mão na lepra e restaurar o Ele leproso. queria dizer da ordem como é que... Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Porque o profeta tinha mandado eles se lavar no Jordão. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Porque o Naamã estava pensando que o problema era lavar, né? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram dele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Como quem diz assim: olha, você veio de longe, trouxe tantas coisas de valor, fez todo o sacrifício de se humilhar perante esse profeta, e agora, se o profeta tivesse dito para você fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Eu trouxe 72 quilos de ouro. Por que agora se nega a fazer uma coisa tão simples? O profeta só disse que você mergulhe no rio, só isso. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Amém. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus como Deus de vocês, como Deus de Israel. E Amém. agora, por Glória a Deus. favor, agora Naamã está bem humildezinho. Por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém, ele respondeu, o profeta disse: nanani nanã.
O profeta disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou aceitar. Então Naamã disse: se você não quer os presentes, tudo bem. Então eu peço que você me permita, este teu servo, levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa, quando meu Senhor, o rei da Síria, entrar no templo, que o Senhor Deus me perdoe uma coisa, essa coisa. Quando o rei da Síria entrar no templo de Rimon era um ídolo, para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me curvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este teu servo por isto. Então disse Eliseu: vá em paz. Vá em paz. Então, as lições que nós aprendemos aqui, eu citei 10 lições. Bem rapidinho nós vamos considerar essas 10 lições. Primeira lição: os homens de Deus não operam por dinheiro. Verdade. Qualquer milagre, qualquer prodígio, qualquer cura, qualquer coisa, por dinheiro, não é de Deus. Verdade. Pode ser meu pai que esteja operando, não é de Deus. Homens de Deus não recebem dinheiro em troca de cura. Verdade. Guarde essa lição para você. E a segunda lição: o poder de cura não estava na água do Jordão. Assim como tem muita gente aí que diz: bota um copo d'água em cima de uma televisão, ou então compre um tijolo que vale R$800, ou então compre uma caneta Bic por 120. O poder não está no objeto. O poder estava onde? Na palavra do profeta. Porque o profeta era porta-voz de Deus, ele falava a palavra de Deus. Terceira lição: o poder que os oficiais tiveram de persuadir o leproso rebelde. Muitas vezes os líderes, as autoridades precisam se curvar para ouvir um liderado. Na igreja também, a liderança da igreja, os líderes da igreja, têm que se curvar para ouvir um membro do banco. Isso é sabedoria. E aí Naamã, que já estava revoltado, indignado, irado, foi desafiado pelo profeta, porque o profeta não fez conta dele. E agora os oficiais conseguem convencer Naamã a ir no rio e mergulhar. Agora a pergunta para vocês refletir e responder: por que 7 vezes? Por que 7 vezes, Pedro? Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho. Sete mergulhos já para poder ser curado. Pois é, 7º mergulho. Deus curou, né? Eu acho que era um teste de fé para ele. Ele tirou uma casca. Eu acho que cada mergulho era um teste de fé, porque eu acho que a cada mergulho que ele dava, ele se olhava e a lepra continuava. Então era um teste de fé e obediência. Quem mais tem resposta? Eu acho. Boa resposta, a de dentro também é boa. Todas as respostas são boas, mas eu quero. Se ele tivesse desistido de 6 mergulhos, ele não tinha se curado. Puxa o zoom, hein? 7 mergulhos. Por que o próprio Deus falou com o profeta e mandou mergulhar 7 vezes? Por que 7 vezes? Na mesma hora. Na mesma hora. Tchum, 7. Só foi curado no 7. Até no 6º, a lepra ainda estava. Porque o profeta disse que era 6, não era 6, era 7. Qual o segredo do 7? Ele chegou perto, mas não disse tudo. Ele disse porque o 7º é o sábado.
Quase que ela deu a resposta. Perfeição. Manuel disse que é porque é o mundo da perfeição. E eu disse que era um teste de fé e Porque obediência. até no sexto mergulho ele podia no sexto ter desistido. É. Se ele tivesse desistido no sexto, ele teria se curado? Não. Porque o profeta disse que era 7. Aí ser curado. 7, para ele ser curado, ele tinha que mergulhar 7. 7 vezes. No Rio Sabe Jordão. por quê? As respostas já foram dadas. Primeiro, pela perseverança. A fé, ela envolve perseverança. Continuar. Continuar, permanecer. Que é o assunto da lição Se dos ele pais tivesse sabatinos de desistido manhã, do né? sexto mergulho, ele estaria leproso até hoje. Ele tinha que ir até o 7, porque o profeta disse que era 7. Ele tinha que acreditar no que o profeta disse. Essa é uma lição que a gente aprende. E por que 7? Porque o profeta não disse mergulhe 10, mergulhe 20, Ou 3 vezes. mergulhe 5. Por que 7? Porque 7, como o Manuel já disse, e como o Neide disse, e a Angelina também disse, 7 são os dias da semana, e o ciclo da semana é o único ciclo de Deus que homem nenhum pode quebrar. Verdade. Já tentaram muito. Quebra o mês, quebra o ano, quebra o horário do dia, quebra o que quiser, o escambau de bicho, a semana não quebra. Faz horário de verão, Então, né? quantas vezes a gente tem que mergulhar na palavra por semana? 7 dias, todo dia, igual o leproso. É. Todo dia, 7 dias. Todo dia, 7 dias. Então, os 7 do leproso são os 7 para nós também. Porque nós não estamos mais limpos do que Naamã, não. Nós estamos talvez pior do que Naamã. É verdade. Precisamos mergulhar 7 vezes por semana. 7 dias, continuamente. E se quiser ficar limpo. É. Se quiser ficar limpo. Se mergulhar só 6, a lepra fica. O negócio de, mas hoje é culto na igreja, Hoje eu vou não para a li. igreja, eu não vou ler em casa Hoje eu não. não li. A lepra fica. Certo? Nós Esse é o vamos- segredo das 7 vezes. Por que o profeta disse 7, não uma? Por que não disse 10? Porque 7 dias tem a semana e é uma lição para nós. Temos que mergulhar 7 vezes cada dia da semana. Agora, o profeta não saiu para falar com Naamã. O profeta não saiu para falar com Naamã. Por quê? Que lição a gente Na aprende primeira aqui? vez que ele chegou, né? Olha, a primeira vez que ele chegou com a lepra, o profeta Eles não mandou falou só o com ele, servo mandou o dizer, servo né? falar. Primeiramente, o rei da Síria mandou o leproso para o rei de Israel. O profeta, como Jesus também, às vezes dá uns toros, dá umas rasteiras, que é para os caras se ligar. Jesus também dava tora de capotar. Né? E o profeta também. O rei não mandou você para o outro rei? Por que eu tenho que receber você? É. Se você quiser ouvir o que o meu servo vai dizer a você, eu posso resolver esse problema. Mas se você não escutar o meu servo, Tchau. então, existe um fundo para a gente aprender, um fundo moral em cada coisa que se lê na palavra de Deus. Não é porque eu sou uma serva de Deus que eu vou agora servir de tapete para os outros, não. Cada um tem que respeitar o papel do outro. E o leproso teve que respeitar o papel do profeta. Depois que ele foi curado, ele foi a fé, falou com ele, para dizer para ele, olha, eu não disse que você ia conhecer um Deus, foi aqui tem um Deus. E aí, esse testemunho converteu Naamã, e esse testemunho de Naamã converteu a Síria. Quer dizer, abalou a Síria inteira. Né? E aqueles servos, com certeza, foram os primeiros a se converter, né? Porque viram ali. Outra pergunta para você responder. Por que que o rei de Israel, que é o rei do povo de Deus, por que que o rei ficou com medo e rasgou a roupa e ficou apavorado e desesperado? Por que que o rei teve essa reação? Porque o outro rei queria engravidar. E o poder de Deus. O rei não tem poder nenhum sobre a vida. Porque tinha o poder, na terra ele tem poder, mas poder de curar o outro só tinha Deus, não? Porque o outro rei queria engrandecer. Ele queria engrandecer ele. Ele sabia que ele não tinha poder algum, né? Quem tinha poder, na verdade, eram os profetas que Deus deixou na terra e Deus. E através do profeta que ele poderia Porque o que curar. Naamã disse ao rei da Síria
foi que a menina disse que lá tem um profeta que pode me curar. Não falou nem quem. Acontece que quem é grande, quem pensa que é grande, não gosta de lidar com quem é pequeno. Quem é grande só gosta de lidar com gente que também pensa que é grande. Então, desconsideraram o profeta, porque o profeta era um Zé Ninguém. Morava numa tendinha lá no Cafundó. E o rei tratou com outro rei, como quem diz assim, o que o rei mandar, o profeta faz. Certo? Então foi por isso que o rei ficou E eu vejo outra coisa aí. O rei de Israel também, por ser rei, e o que mostra em toda a Bíblia é que a maior parte dos reis de Israel, eles se engrandeciam e aí perdiam o contato com Deus. E que o profeta está direto visitando o rei e diz, ei, rei, você está errado. Não tem o Espírito E Santo. aí o rei na hora, ele não orou a Deus, ele não disse assim, não, mas tem o profeta que vai curar, não sou eu. Ele ficou com medo, ele disse assim, olha, você está doido, eu não curo ninguém. Vocês estão vendo como o rei da Síria está querendo inventar um pretexto para fazer outra guerra contra mim? Ele só pensou no âmbito humano. Então houve uma falha no rei aí, que ele tinha que ser humilhado e dizer assim, tá certo, o senhor mandou para mim, mas não sou eu que vou curar, é o profeta. Mas ele pensou logo em quê? Aí esse homem está puxando uma briga comigo. Ele foi logo olhando com olhos materiais. Outra pergunta para você refletir. Humanos, seculares. Outra coisa para você refletir. Já E tá não na era hora, isso. 9 horas. O outro rei não queria. Vocês conseguem enxergar Naamã como um homem de fé, sim ou não? Sim. Naamã era um homem de fé, sim ou não? Não. Mas assim, Primeiro ele acreditou na mentira. Depois ele Ele foi... se agarrou no fio de Ele levou esperança. uma carta de um rei para outro rei. Isso é um ato de fé. Não, e as cargas de ouro e de prata, de sair da roupas sua terra, caras. levando esse comboio. 70 quilos de ouro, levando todo mano. esse presente. Não veio nenhum fonismo para nós. Voltou tudo para si. De acordo com a cultura, que lá tudo era idolatria, tudo era pagando para ter, então havia um fundo de fé muito grande nele. E outra coisa, balançado. Mas às vezes até a fé forte ela balança. Porque ele tinha um conceito a respeito do profeta, ele levou um conceito formado na sua mente, só que quando ele chegou lá, ele teve o seu conceito desfeito. O profeta desconstruiu tudo que ele tinha construído na sua mente. Ele disse, eu chego lá, eu sou o comandante, o profeta vai me receber, vai ficar em pé na minha frente, vai invocar o Deus, vai tocar na lepra. Pois é. Vai orar e eu vou se curar. Ele creu na menina, ele creu na proposta de levar para o rei, ele creu quando os seus oficiais se convenceram de mergulhar, e depois ele creu quando ele viu que o profeta não queria aquela riqueza que ele levou, aí ele se desmontou completamente e decidiu adorar somente o Deus do profeta. Eu achei interessante que ele veio com, além das outras coisas caras, 70 quilos de ouro. E na verdade resolveu levar 2 mulas de terra. 2 mulas carregadas de terra. Ou seja, ele percebeu ali que a terra de Israel era um símbolo de que onde Deus existia de verdade, né? Agora, gente, Para ele adorar em cima daquele montinho de terra também. Pense numa história rica, pense numa história de poder, essa história. Tudo isso aconteceu por causa de uma menina escrava. Menina que tinha Deus no coração. Qual é a história que nós vamos escrever da nossa fé? O que é que as pessoas vão escrever a respeito da nossa fé? Porque tudo isso aconteceu por causa de uma menina escrava. Santo Deus, Pai bondoso, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus. A tua palavra nos serve de instrução, de Verdade, sim. para nos animar na fé, Sim, Deus. para nos fazer caminhar de cabeça erguida, confiando na tua palavra. Sim, Senhor. Porque o poder não está na água, o poder não está nas pessoas, o poder não está no lugar. Verdade. O poder está na tua palavra. Sim, Deus. Abençoe esses irmãos que vieram hoje. Abençoe, Senhor. Abençoe cada um de nós. Sim, em Deus. nossa vida. Amém, Senhor. Senhor. Para que possamos estar sempre em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.